Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Presença e Conexões. Gostaria de aproveitar, este momento para te pedir, que se inscreva em nosso canal, curta os conteúdos e, se possível, compartilhe com a sua lista de amigos, porque isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdos especialmente preparados para vocês. E a nossa convidada de hoje é consultora de estilo, formada pela London Fashion College, University of the Arts London em Personal Stylist. Ela também é servidora pública formada em Direito. E hoje ela vai nos contar um pouquinho, sobre o projeto que faremos juntos, juntas com ela e também em parceria com a Clássico Closet. É um grande prazer para nós recebermos hoje aqui Priscila Carrano. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Priscila. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Priscila, e assim, o nosso programa ele é dividido em alguns quadros, E o primeiro quadro do nosso programa é o Se Apresente. A gente já fez aqui uma breve apresentação, sobre você, sua carreira, mas agora a gente gostaria de saber quem é Priscila Carrano como pessoa. Quem é você, o que você gosta de fazer? Então, eu nasci em Brasília, e a minha primeira formação é Direito. Depois, como vocês já falaram da profissão, depois eu fui para a área de moda. Eu hoje sou consultora. Eu sou casada e eu tenho 2 filhos. Um filho de 6 anos e uma filha de 3 anos, que é o meu maior trabalho, mais importante hoje em dia, que toma mais tempo. Então, se falar assim, o que você é? Eu acho que primeiro esposa e mãe e depois as outras coisas. Com certeza. E Priscila, você falou que é natural, de Brasília. A gente queria saber de você qual é a sua relação com a nossa cidade, que é a sua cidade, Qual a sua relação com Brasília? Você acredita que você tem as características de uma legítima brasiliense, Como você é e qual a sua relação com a nossa cidade? Eu hoje diria que a minha relação é uma relação de amor, mas já não foi. Então, quando eu era mais nova, eu queria muito sair de Brasília, principalmente quando eu comecei a ter esses interesses de moda. Então, São Paulo, eu gosto muito de viajar, então eu sempre achei que Brasília era um pouco limitado. Mas, hoje em dia, eu acho que não existe uma cidade, talvez no mundo, que tenha uma qualidade de vida tão boa. É verdade. Então, você pode não ter as melhores, opções, o restaurante mais diferente do mundo. Infelizmente, a gente não tem teatro sempre. Essa parte cultural, que eu acho que é algo que ainda precisa melhorar bastante. Mas, assim, para uma mãe com filhos, você poder atravessar a cidade sem ter tanto trânsito, conseguir marcar mais de um compromisso no dia, Então, a própria questão da segurança, que eu acho que ainda é uma cidade muito segura. Então, eu desço, ando com os meninos, você tem acesso a muita coisa perto de casa. Então, hoje eu diria que, assim, eu não moraria em outro lugar, pelo menos não nesse momento da minha vida. Sim. E eu gosto muito, e eu sou aquela brasileira que conhece bastante da cidade, assim, desde quando a cidade foi, crescendo, acrescentando uma coisa aqui, outra ali, eu sempre fui acompanhando. Você leva os seus filhos para fazer um turismo pela capital, A gente já fez, a gente já foi no museu. Eu fico muito com eles pela manhã, que eles vão na escolinha à tarde. Então, a gente já foi no museu, a gente gosta de ir na torre, eles gostam de subir. E aquelas coisas típicas de brasiliense. Então, comer pastel com caldo de cana, a gente vai. O CCBB, a gente gosta muito de passear. Então, tudo assim que dá. Os peixinhos lá na 308, a gente gosta. Já levei para comer pizza Dom Bosco, inclusive foi péssimo, porque eu toda animada, assim, vamos ver os peixinhos e depois vamos comer a pizza. Aí chega lá meu filho, mas a gente senta onde? Eu, não, é em pé. Aí minha filha, não, eu tô cansada. Eu segurando no colo. E eu jurando que era o melhor passeio do mundo, com a melhor pizza. Aí meu filho, não tem sabores? Eu, não, só
Foi uma tragédia, eu jurando que era o programa mais legal do mundo e ele detestando. Eu tento, sabe? Eu vou apresentando, uma hora eles vão se ambientando nas características da cidade. Filhos deles. Priscila, pegando esse gancho aqui, a nossa próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Como é a Priscila fora do trabalho, né? Quais são os seus hobbies? Você começou a falar aí sobre as características de Brasília, questão restaurante, teatro, né? Que a gente não tem tantas possibilidades assim como São Paulo e Rio, por exemplo. Mas o que mais você gosta de fazer, além de, óbvio, né? Você falou que primeiro Priscila é esposa e mãe e cuida muito bem dos filhos, está apresentando a cidade, mas o que mais que você gosta de fazer? Olha, eu acho que eu diria que talvez meu maior hobby é viajar. Eu gosto demais. O que ficou um pouco comprometido depois da maternidade, porque você começa... Então, quando eu estava pensando na minha faculdade, eu nunca pensei nessa área muito criativa, de moda, de arte, porque eu não via isso como uma profissão. Né? Então, eu fui seguir no direito e ia muito bem no direito, trabalhava bem. Mas essa parte criativa sempre ficou ali meio latente. Eu cheguei uma época até tentar fazer umas aulas na UNB, no curso de artes, que eu pensava em entrar para fazer o curso. E aí, a moda sempre foi muito presente. Eu falei, vou começar a fazer cursos, né, como hobby. Então, comecei a fazer cursos aqui em Brasília, aí surgiam profissionais, até que surgiu a oportunidade de eu ir para Londres. E aí, eu fiz o curso lá de personal stylist, mas eu nunca tinha pensado em atender. Porque o meu primeiro interesse com a moda era jornalismo. Entendeu? Então eu queria... Você queria ser uma jornalista de moda? Eu tinha um sonho, assim, de ser tipo uma editora de uma revista de moda. Né? Olha, interessante. Então eu tinha... Quem sabe? Eu tinha muita vontade disso. Então, assim, eu via as revistas, às vezes não gostava exatamente. Eu falava, poxa, eu faria assim, podiam abordar tal tema e tal. E então o meu foco era mais na questão jornalística. Editorial. Isso, editorial. E aí foi quando eu resolvi criar um site, né? Ele não era só um blog, eu gostava de chamar de site porque ele tinha muitas matérias, tinha muitas assim, colunas, né? Era então, quase uma revista eletrônica? Era assim? isso, era uma revista eletrônica. Então tinha o editorial, assim, a carta do mês, que eu apresentava o tema, aí tinha história da moda, tinha cinema, tinha análise de desfiles. E eu fazia também os editoriais de moda, então eu bolava um tema e aí eu... Mas você ia pra rua, fazia foto, como é que era esse... Os editoriais eu entrava em contato com os modelos, né, aí tinha um tema, aí eu pegava roupas nas lojas e tinha fotógrafo, tudo, e a gente... Então foram alguns que eu fiz. E alguns foram na rua, Teatro Nacional, teve um muito legal que era um tema assim, misturado com filmes. Então eram fotos inspiradas em filmes. Então eu fiz, sabe quando atravessa o eixo? A gente fez foto lá. A gente fez foto em quadra de basquete. Eu fiz foto na loja da Harley Davidson, na passarela subterrânea. Nossa, que legal. Eu tudo fazendo a cara de Brasília, né? né? Então você já traz uma relação com a cidade, né? Sim. E aí eu fazia toda a direção de moda, fazia tudo, menos tirar foto e ser a modelo. Sim. Né? Então, e aí isso era uma das partes do site. Ainda era bilíngue, eu traduzia tudo. No começo eu mesma e aí depois... Era bilíngue inglês-português? Inglês-português. Legal. Então eu fiquei um tempo. Por que bilíngue? Você queria alcançar outros territórios? Eu acho que na época eu pensava assim, não precisa ser uma coisa que se limite aqui. Esse tema é um tema grande, né? Eu fazia análise dos desfiles de moda, então Nova York Fashion Week, London Fashion Week, então eram coisas que poderiam ser numa busca ali do Google alcançar outras pessoas. Então eu fazia bilíngue. Priscila, e pegando, né, esse gancho aí, já falando sobre o blog, que na verdade era uma revista eletrônica, né? Nossa pergunta agora era exatamente sobre isso, que a gente, né, já acompanha seu trabalho há algum tempo. E além do blog, né, você tem uma grande reputação também nas redes sociais, né, nessa área. E um dos seus diferenciais é a sua forma, né, direta de falar, de não ficar em cima do muro, né?
E a gente queria saber um pouco mais sobre esse trabalho, né? Você começou a falar como que surgiu, né, a ideia de criar ali o blog, que foi mais essa revista eletrônica, porque tinha várias, né, várias abas, né, várias... Sim. E, assim, como é que foi essa ideia? Isso continua? Você ainda está com essa revista eletrônica, com o blog, né? Então, eu fiquei um bom tempo, né? E, assim, tinha muita matéria lá. E depois eu comecei a atender, né? Foi um teste, atender Sim. como consultora. Eu tinha feito o curso, tinha achado interessante e tal, e aí eu resolvi dar uma chance. Então, é curioso que a consultoria não foi uma coisa que, assim, eu bolei, ela meio que surgiu. Sim. Eu sempre tive interesse na moda, mas o foco não era a consultoria. E aí eu dei uma chance para a consultoria. E aí o site ficou parado, porque era inviável fazer todas as coisas. Ao E mesmo consultoria dá tempo, muito né? trabalho, né? A consultoria dá muito trabalho. E o site também, eu tinha pessoas que escreviam, não era só eu. Aham. Então tinha colaboradoras e eu fazia toda a correção de português, Uhum. fora toda a parte de carregar no site e tal. Sim. Então isso era muito Será trabalhoso. editora-chefe, revisora? Exato, eu fazia todos os papéis. E aí foi quando eu fiquei. Ele ficou parado durante um bom tempo, mas ainda no ar. E aí depois eu tirei. E aí também foi ao mesmo tempo em que o Instagram começou a ser mais presente na Sim, vida das sim. pessoas. Então acabou que essa parte mais de jornalismo, de conversar com as pessoas, né, de dar dicas e tal, migrou um pouco Pro pro Instagram, Instagram. né? E simultaneamente com os E atendimentos. foi nessa época que as pessoas já começaram a te procurar querendo uma consultoria? As pessoas já viam seu trabalho ali e surgiu dessa forma? Você falou que não foi criada, né? Foi meio que, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Começou mais no boca a boca e ali eu jogando o trabalho também no Instagram e aí as coisas começaram a aparecer, né? Então foi... Uma Agora- coisa puxando a outra. Exatamente, uma coisa puxando a outra. Agora, Priscila, a gente está com um grande projeto aí para frente, né? Que é uma grande parceria entre o Presença e Conexões, a Clássico Closet e você, dentro de um projeto chamado Conexões Moda, né? E onde a gente vai falar, né, sobre moda, né? E você vai trazer, né, todo esse seu olhar, toda essa referência, né, de modas. E esse é um dos motivos, né, que a gente te convidou aqui, né, para esse podcast, que a gente quer, assim, já mostrar para o público, né, que é interessado nesse assunto, um pouco do que vai ser esse projeto, o que você pretende trazer dentro desse projeto, né, nessa parceria no Conexão Modas. Então, o curioso desse projeto é que é uma retomada do meu interesse jornalístico, né? Então Resgata tudo. Resgata tudo. Só que agora num outro momento, com muito mais experiência, né? Uhum. Então, quando a gente começou a pensar no projeto, eu falei, não, é uma coisa que eu adoro, porque o jornalismo era o que eu já queria antes. Porque eu sempre fui muito preocupada, assim, eu sempre gostei da questão de passar informação para as pessoas, né? De poder falar, olha, as coisas não são assim, olha, presta atenção nisso, de trazer a informação. Então, acho que o projeto, ele vai ter muito disso, da gente poder ajudar as pessoas na prática, Sim. né? Trazendo as informações, explicando sobre tendências, como que a gente pode melhorar a nossa imagem na prática, como é que a gente aplica uma peça num determinado corpo, como é que fica bom e tal. Aquela coisa bem prática e próxima, não tão distante, que eu acho que isso é importante. Às vezes a gente vê programas de moda que se fala assim, nossa, mas é só aquela pessoa, Não né? Aquela estrela, não é pra né? mim, só com roupas muito caras. A gente vê desfiles e tal, fala, não, isso não é pra mim. E a ideia é trazer, né, a beleza no dia a dia, para a imagem de todo mundo de uma forma próxima, de forma que se aplique a cada realidade, né? E quem, assim, a gente queria saber em relação ao seu público também, né? Você já está há alguns anos, né, trabalhando nessa área, já atendeu, né, muitas pessoas, tem um público muito engajado também no Instagram. E quem é o público que mais se interessa, assim, por moda, né? E quais são, assim, os maiores equívocos, né, que as pessoas acabam cometendo, assim, que podem ser evitados? E você falou exatamente disso agora, de
mostrar para as pessoas que isso é para qualquer pessoa, que, né, a gente pode ter acesso também, a gente pode, né, melhorar a nossa imagem, não é só para quem está na passarela. Mas existe assim, uma roupa certa, né, no lugar errado ou na pessoa errada? Existe um pouco disso também? Existe muito disso. Eu acho que assim, quando eu comecei, na época lá do site e tal, as pessoas que tinham mais interesse eram realmente essas pessoas mais focadas em moda. Eu acho que hoje em dia o interesse está alcançando todo mundo. Então, assim, você não tem mais um nicho muito específico, porque afinal todo mundo tem que se vestir todo dia para ir trabalhar e para fazer suas coisas. Então, as pessoas começaram a perceber a importância da imagem e com isso estarem mais conectadas com a moda. Então, o meu público, ele é total, assim, quase total, digamos 90% de pessoas comuns. Não são pessoas dedicadas ao universo da moda, né? E muito por quê? Porque perdeu-se ao longo das décadas a educação para se vestir, né? Que era uma coisa que antigamente era muito mais fixo, né? Então você tinha a mulher que usava uma determinada roupa, e quando ela casava, ela já tinha uma roupa diferente. Aí, se por acaso ficasse viúva, tinha uma roupa diferente. E existia uma educação, a mãe passava, né, para a filha, para o filho, né, a roupa de trabalho, code, né? Tinha um dress code mais fixo, que hoje a gente perdeu e tudo bem, mas havia uma tradição de haver uma educação na forma de se vestir. E eu noto que isso se perdeu muito, ao mesmo tempo que os pais parecem que começaram a focar muito em estudar, escola, acadêmico, né, livro, e algumas coisas do dia a dia, eu nem diria só roupa, muitas coisas foram se perdendo. E aí as pessoas se encontram muito perdidas. Então, muita gente, eu vou para um jantar de negócio, que roupa eu vou? Não sabem. Eu vou para um casamento de manhã, né? Para o próprio trabalho. E existe sim, por mais que hoje em dia as pessoas não queiram falar muito em regras, eu não diria que existem regras, existem inadequações. Né? Existe uma roupa que não é adequada para aquele ambiente porque ela não passa a mensagem adequada. Só que as pessoas estão muito perdidas nisso, né? Então, eu acho que hoje o interesse... Ao mesmo tempo, né, que eu vejo que as pessoas muitas vezes estão perdidas, né? Elas também, quando elas não estão adequadas, embora elas neguem muitas vezes isso, elas estão desconfortáveis também, né? Porque a inadequação traz um desconforto. Né? Que as pessoas não querem sentir e elas às vezes não entendem que é por conta... Que é exatamente a roupa. E às vezes até, assim, por causa do próprio corpo, né? Porque cada pessoa tem um biotipo, um estilo. Às vezes um vestido que cai bem para uma pessoa já não vai ficar legal para outra, né? E a gente tem às vezes essa dificuldade, né? Será que isso vai ficar bem, né? Será que ficou bom realmente? Existe muito... Eu falo que entender o formato do próprio corpo é uma das coisas mais, assim, esclarecedoras, porque realmente acontece muito isso. E assim, quando que a mulher começa a pensar mais em roupa? Na adolescência, né? E a adolescência você tem as amiguinhas, então tem muita troca de roupa. Só que tem muitas meninas, adolescentes, são muito diferentes uma da outra. Então uma fica linda, você põe a roupa, tá horrorosa, e não entende. Né? E é só uma questão de entender que o seu corpo é outro, que uma outra peça vai ficar boa. Então, tanto a questão do corpo quanto a adequação em ambientes, existem vários conhecimentos, né, que ajudam a pessoa a estar mais adequada, mais bonita, né, mais feliz com aquela imagem. Exatamente. É verdade. Agora, Priscila, por falar em adolescentes, né, eu sei que seus filhos ainda são pequenos, né, mas eu queria saber um pouquinho, assim, como né, que eles encaram já a moda, né, porque às vezes, assim, você tem uma menina, né, como você falou pra gente, né, ela já procura escolher a própria roupa dela, ela quer te ouvir, né, para saber o que ela vai vestir, ela já tem alguma noção de moda porque ela tem uma referência já, né, com relação a isso, né? Como é essa relação da moda com os seus filhos? Então, é curioso que os dois, eles são muito atentos ao que eles vão vestir, né? Então, e eles gostam muito de escolher. Nem sempre eu consigo escolher. A Martina, ela já se mostra extremamente criativa. Ela ela gosta de misturar tudo e nem sempre ela aceita. Eu tava tentando arrumar as gavetas deles, já fazendo uns conjuntinhos, para evitar de eles
se vestirem e eu não tá lá e tá horroroso, não deu certo. Porque ela não aceita. Ela pega um short aqui e pega uma blusa aqui e é isso. E o meu filho, ele é bem atento. As roupas, se combina, ele fala, essa aqui é essa cor com essa. Mas quando a gente vai para aniversários, eventos assim mais importantes, eu geralmente já assim, eu escolho a minha roupa e aí eu já falo, vamos fazer tudo mais ou menos numa paleta de cor. E aí eles aceitam, eu falo, filha, você vai ficar aqui, eu tô de vermelho com branco, você também vai estar de vermelho com branco. Aí o meu filho já quer também tá de vermelho. Aí já fala pro pai, a paleta de cor é tal, você precisa. E é engraçado também que às vezes ele põe uma roupa lá, põe uma camiseta e uma bermuda. Aí eu vou lá e coloco um vestido da Martina. Ele, então eu vou ter que pôr uma polo. Porque ela tá mais arrumada que eu. Olha! Que legal, gente! E aí ele tira a roupa, porque ele, na cabeça dele, quando ele põe bermuda e ele não polo... quer ficar por baixo. Ele não vai sair desarrumado, de jeito nenhum. Aí ele já sabe que ela pôs vestido, eu tenho que estar um pouco mais arrumada. Aí ele já fala assim, o tênis de festa. Que já é um tênis diferente, um pouco menos esportivo. Então ele é bem... Os dois são bem atentos. Que bacana isso, né? Desde criança e menino, então, assim, porque homens, normalmente eles são mais desligados, né? Assim, eles não se importam muito. E a gente até brinca, né? Que homem, coloca um chinelo, uma bermuda, a camiseta e sai desse jeito pra tudo que é lugar, achando que tá Não, lindo, lá sabe que não pode descer, sair de chinelo. Chinelo é pra onde, meus filhos? Aí eles falam, chinelo é pra piscina ou pra praia. Só. Que bonitinho, aliás, gente. você tem um post sensacional sobre chinelo, né? Sobre chinelo ainda é um post sobre roupa masculina, né? Que eu juntei tudo, chinelo, regata. Então, pochete. Eu não lembro se tem pochete, mas eu sei que foi um dos posts mais polêmicos, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que falam, mas meu marido sai de chinelo, eu acho lindo. E não sei o que, sempre tem. Sempre tem. Mas agora, a gente falando sobre isso, essa vaidade, que é uma vaidade boa, né? E já começa de criança, assim. Você acha que a moda, ela reflete na autoestima das pessoas? Assim, qual é a mensagem que uma pessoa assim, mais desleixada passa e a pessoa que gosta mais de se cuidar, né? Isso realmente influencia? Ou... Com certeza. Você se sentir bem com a sua imagem influencia totalmente na sua relação consigo mesmo. Então, a autoestima, ela muda. Né? E eu vejo isso nas minhas clientes, né? Então, quando elas estão com uma relação melhor consigo mesmas no espelho, tudo muda. E assim, a gente tem essa experiência no nosso dia a dia. Se a gente se arruma para uma festa, aí vai no salão, faz uma maquiagem um pouco melhor do que no dia a dia. O cabelo, aí a pessoa se olha no espelho e fala, nossa, gente, hoje eu tô um arraso, né? Tô linda. Aí eu falo, por que não trazer essa sensação para todos os dias, né? Por que as escolhas do dia a dia, dentro da sua adequação, não podem também, né, trazer essa imagem? E é interessante essa pergunta sobre o que transmite, né? O que uma pessoa desleixada transmite, né? Uma pessoa desleixada, ela não... a gente pensa, como que ela ficou desleixada de repente? Ela não teve cuidado consigo, Sim. né? Ela não se preocupou em escolher uma coisa que fosse ficar boa. E ela passa a mensagem de que ela tem essa posição no mundo. Sim. Então, Sim. se você pensa em termos de emprego, você vai pensar, ela não vai ter cuidado com as coisas no emprego. Será que é uma pessoa responsável? Porque ela não consegue nem pentear o cabelo direito, né? Não passou uma água no rosto quando acordou, tá com remela ainda. Então, ela passa essa mensagem de que ela não tem compromisso. Não é só consigo. com a aparência dela, mas com o mundo. Como volta, ela se né? posiciona de uma forma despreocupada, sem cuidado, né? E isso mostra também uma falta de consideração com o próximo, né? De se apresentar assim. Já viu quando a gente vai para um encontro importante, a gente não se arruma? Sim. Então, quando vai receber uma pessoa, né, que você considera importante também, né? Pois é, imagina se eu viesse aqui toda embarangada, né? Toda, né?
cabelo desgrenhado, com a cara assim. Ia perder a credibilidade. Não né? é? Ainda Então, mais para falar de moda, né? Pois é, ia ser péssimo. Agora, Priscila, assim, a gente tem 4 episódios, né, dentro dessa temporada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha desses episódios, sobre o que você vai falar, né? Só para passar, não é para falar tudo, né? Porque as pessoas vão querer assistir aos episódios. Mas dá um panorama geral, um overview desses episódios. Então, a gente decidiu nessa primeira temporada tratar sobre as tendências atuais, né? Desse próximo momento, primavera-verão, que nós vamos ter no ano. Tem várias tendências que permanecem, né? Então, por que a tendência? Porque a tendência é uma coisa bem atual, né? Que tá... Então, as pessoas vão nas lojas, elas encontram determinadas peças, determinadas estéticas. E aí a gente vai falar sobre algumas delas ao longo dos episódios, para que as pessoas possam, né, levar isso para a vida, né? Então, posso falar os temas? Pode, com certeza. Então, o primeiro episódio nós vamos falar sobre saia longa e saia curta, né? Que hoje em dia a gente está vendo muita saia longa e muita saia curta, né? Embora a saia mídia linda continue um clássico, né? A gente vê as duas tendências. No segundo episódio nós vamos falar sobre alfaiataria informal. Que também é uma coisa muito forte que está vindo, né? A gente está vendo muito blazer com short, né? Muito... Você tá de uma forma... Né? Exato, tá de uma forma mais elegante, mas ainda assim informal. E até a mistura de tecido também, assim, essa questão da alfaiataria informal envolve tecidos mais... O tecido da alfaiataria, ele é o mais rígido, né? Então, ele vai ser... Mas ele mistura exatamente para dar essa carinha informal. Quando busca esse informal, vem aqueles tecidos... Um mix também, mais fluidos, né? Sim, é uma das formas da gente transportar aquele look inicialmente mais formal para um universo mais informal. Trazer uma esportividade, né? Por isso que jogam tênis ou jogam tecido mais uma malha, né? Eu tenho observado essa questão de alfaiataria agora nesses tecidos mais parecidos com malha, né? Que dá aquele aspecto às vezes mais... eles fazem blazer de moletom. Isso. Tá tendo muito então, isso também. Isso entra nessa alfaiataria informal. Sim. Aí nós vamos falar de cores e estampas também. A estampa também está vindo bastante, né? O Aldene que entra nessa questão das cores, né? Que está vindo muito. E acessórios. O último episódio vai ser sobre acessórios. Como transformar os looks com acessórios. Então vai ser um programa super completo, né? Esse programa vai ser super completo e vai ter caso prático, né? Análise de passarela, né? Vamos dos fazer. Looks que estiveram na passarela. Análise de looks de famosos também, vamos né? fazer. Vai ter muita E também coisa. vamos fazer montagem de looks, né? Na prática. Montagem de looks lá na Clássico, né? Vamos lá, escolher peças, ver o que combina com o que. E nesse quadro eu vou mostrar várias estratégias, né? Então vai ser bem incrível. legal. Por isso tá imperdível. Já tô ansiosa já pra pegar, né? Todos esses detalhes aí e aplicar no dia a dia. Priscila, o nosso próximo quadro agora é um quadro mais informal. A gente estava falando de carreira, né? Agora a gente vai entrar num quadro que se chama Essa História Deu o que Falar. A gente queria saber de você, né, se você tem alguma história de moda ou talvez algo, né, mais da sua vida mesmo pessoal, alguma coisa que tenha acontecido, uma coisa boa, que deu o que falar, uma história que você lembra e fala, nossa, aquela história deu o que falar. Então, o que eu poderia ressaltar, né, de uma história que deu o que falar, eu acredito que é quando eu fiz a consultoria de imagem e estilo da Mariana Brito. Não sei se vocês conhecem a Mariana Brito, ela é uma grande influencer hoje no Instagram. Na época ela ainda não era tão grande, mas já estava crescendo. E eu fiz a consultoria de imagem dela. E ela teve uma grande mudança na imagem dela, principalmente nesse momento, né, de maior produção de conteúdo e crescimento no Instagram. E ela me divulgou. Então... eu acho que foi um boom que eu tive e muita gente vinha comentar sobre a própria mudança dela.
Então, eu acho que foi uma história, um acontecimento que foi, assim, muito, muito legal na minha carreira. Isso influencia muito no próprio crescimento do influenciador, né? Com certeza. Tanto a imagem dela, né? A imagem dela mudando, passar mais credibilidade, principalmente dentro dos assuntos que ela falava. Agora, dando o que falar, né? Todos nós cometemos já pecados da moda, né? Com certeza. Quem nunca cometeu, que atira a primeira pedra. Com certeza. E aí a gente queria saber, assim, qual foi a sua própria escorregada da moda, alguma coisa também que... Uma história que você não repetiria, ou um look, alguma coisa assim. E o que você aprendeu com essa história? Olha, com certeza tem várias, né? Porque a gente comete muitos erros e é natural. É errando que você aprende, né? Mas tem uma que me marcou muito, né? Sempre que perguntam alguma coisa assim, eu lembro daquele acontecido. Que foi quando eu estava começando a namorar com meu marido e a gente foi convidado para um aniversário de uns amigos dos pais dele que a gente conhecia, assim, são nossos amigos hoje, né? Mas na época eram mais velhos. E eu imaginei que era aquela, assim, um aniversário ali na casa de uma pessoa. Vai ser lá na casa deles. Então, pensei que era uma coisa mais informal. Né? E aí eu fui de calça jeans, eu estava arrumada, mas eu estava de calça jeans. A sandália, na época, eu ainda tinha tido uma ceratite no olho, então eu estava de óculos, porque eu não podia pôr lente. E eu com uma blusa, eu lembro até hoje, era uma blusa pink, assim, de malha, mas assim, bem estilosa. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas estavam parando o carro com o manobrista, o aniversariante, né? Era o marido. O aniversariante estava de terno. E era um evento super formal. Nossa. E eu tava de calça jeans. Nossa. Te pediram pra trazer um champanhe? Ai, olha, eu só falei assim, eu vou sentar aqui não vou e não levantar vou nunca levantar. mais. Pra ninguém ver como é que eu tô vestida. Eu só vou levantar depois que todo mundo for embora. Pra ninguém ver como é que eu tô. E aí, não, foi horrível, porque eu tava assim, completamente inadequada. E aí, inclusive, é uma coisa que eu falo muito lá no Instagram, que é, a pessoa fala, como é que eu vou? Eu falo, como é que eu vou entrar no casamento? Qual é o dress code? Tipo, vai ser onde? Né? Porque tudo isso influencia. Qual o horário? Qual o horário? Qual é o ambiente? Porque você não vai pôr salto para andar na grama, na praia. Quanta gente... Eu já fui em casamento na praia com o povo de salto. Salto fino, andando. Aí, não dá, a pessoa assim. afunda, né, no casamento. Então, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que nós, os anfitriões, não tem o costume de informar o dress code. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, pergunte para o anfitrião. Acho que é até um pouco cultural, que a pessoa quando tá... ela é a dona da festa, dona do evento, que seja o casamento, o aniversário, às vezes a pessoa fica até um pouco, assim, intimidada, com vergonha. Nossa, mas eu vou falar pra pessoa que ela tem que vir assim, Pois parece que fica aquela coisa... Mas ajuda demais. Ajuda. Eu sempre falo, pergunta. É falta de maturidade cultural. Então, é isso, eu diria cultura. Que é exatamente cultura, né? isso. Porque a gente não tem essa cultura, né? E as pessoas acham que se você coloca no convite o dress code, que fica um pouco... deselegante. Isso. A gente tem esse medo, né? Tipo, nossa, será que a pessoa vai achar que eu vou exigir, não, eu tenho que receber qualquer pessoa de qualquer jeito. Não, mas a pessoa vai estar se sentindo mal. Sim. Então, é uma forma de você ajudar. Exatamente. Então, como eu sempre falo, se você é anfitrião, já dá o dress code. E se você não sabe ao convidado, pergunte. Porque é lógico que existem algumas... Você tem como adivinhar, né? Então, num convite de casamento... Você já foi em vários eventos. Exato. Aí você sabe. Você meio que sabe como deve ir. Mas, na dúvida, principalmente se os ambientes são muito diversos, pergunte. Pra você não ir de calça jeans no aniversário que você acha que é um bolinho na casa dos outros e tem lá até manobrista. Então, essa foi a pior vez dos meus erros. E agora o nosso próximo quadro aqui é deu ou não deu o que falar, tipo assim, eu sim, eu nunca, né? Tipo, se você já passou ou não pelas situações aqui que a gente vai perguntar, né? E a primeira você contou algo de quando você começou a namorar o seu esposo, né? E você já passou por alguma situação assim, né? Talvez um pouco constrangedor ao lado dele, assim, que ele tenha escolhido o look errado. Tipo, você tava elegante e ele foi com um look que não tava muito... Não, essa não. Essa nunca aconteceu. Ele é, assim, ele é
um outro tipo de homem, né? Porque esse é talvez assim uma das reclamações mais genéricas. Não, ele em casa, quando ele me vê, se ele acha que tá, né? Não está tão arrumado quanto, ele vai se troca e fica no mesmo patamar. Mas antes, né, da gente estar junto, quando a gente ia se encontrar, não me recordo. Esse dia ele também estava mais informal, né? Então ele estava meio que ali comigo, foi um erro conjunto, até porque eu falei, você não me informou. Aí ele, mas eu achava que era diferente, eu também não sabia. Então eram os dois errados. Falta de informação. Mas a gente pode isso, chegar à conclusão que o exemplo arrasta, né? Não é? Priscila, e você já percebeu que errou todos os looks escolhidos para uma viagem? Todos os looks não. Mas eu já errei muito em sapato para viagem. Eu sempre fui muito preocupada em escolher os looks para viagem, porque desde sempre eu penso, a gente vai tirar muita foto. Então, a viagem é um momento em que os looks ficam mais registrados, coisa que às vezes no nosso dia a dia não fica. Então eu penso melhor, aí eu penso, se eu vou num concerto, alguma coisa e tal. Só que sempre muito preocupada em arrumar o look, eu já errei demais em sapato. Então eu já tive sapato faz muito volume, é difícil levar muito sapato, né? Mas eu muito preocupada, às vezes, com um sapato bonito. Então, assim, vou levar esse mocassim e essa alpargata. Eu cheguei em Paris, meu pé tava inchou no avião, não entrava no mocassim. Aí depois eu não conseguia andar em cima da alpargata, eu não conseguia visitar o museu. Eu tive que sair para comprar um tênis. Outra vez eu estava em Nova York, eu tinha levado uma sandália, aí começou a me dar uma dor ciática, porque não tinha amortecimento. Aí você anda. Entrei na loja e comprei tênis também. Então, esse erro eu não faço, mas já errei demais com sapato. E falando em sapato, já teve alguma ocasião que você teve aquele problema que muitas mulheres já passaram de quebrar o salto? Já passou por isso? Nunca quebrei o salto. Nunca quebrei o salto, graças a Deus. Esse, eu já fiquei sem o saltinho do salto, sabe? Isso já aconteceu. Você começa a ouvir aquele tec, arranhando, o saltinho sumiu. Mas o salto inteiro não. Felizmente não. Eu já fiquei no prego várias vezes. Eu acho que Brasília, né, tem umas calçadas, às vezes, muito que são andar. Péssimas, né? E você fura assim o saltinho, quando leva, já ficou no prego, né? Aí levou. E você já rasgou a roupa no ambiente de trabalho? Eu já rasguei. Uma saia, era uma saia jeans meio lápis, assim. E aí ela era mais compridinha, assim, na mid, depois do joelho, e tinha uma fenda. Aí nessa saia muito justa, né? Nessa de você movimentar abrindo a perna, a fenda abriu. Aconteceu. Realmente é uma saia justa. Era uma saia justa, eu fiquei numa saia justa. É uma situação, né? Literalmente. Eu fiquei lá com a fenda aberta. Eu já passei por uma sim, mas foi com uma blusa, né? Eu tinha comprado assim, alguns anos atrás, numa loja, uma blusa de seda. E aí a blusa rasgou assim, bem no meio do peito, assim, sabe? Abriu assim um rasgo. Tchup, no meio do peito. No meio do peito. Aí eu fui na loja, eu falei, não acredito que essa blusa, né, que eu comprei, né? Claro, uma blusa de seda não é uma blusa barata. Não. Né? E aconteceu uma coisa dessas. Priscila, você falou que já errou em relação aos sapatos para viajar, mas em algum momento você já passou em viagem ou no cinema, no teatro, passou frio assim por falta de levar aquele casaquinho? Não, eu sei. Eu já passei uma vez, mas eu era meio criança, que a minha família, a gente fez uma viagem de ônibus e o ônibus leito tinha um ar-condicionado super gelado. Só que eu acho que depois disso, nunca mais, né? Então, assim, eu sempre jogo uma pashmina dentro da bolsa, porque qualquer coisa ali eu me enrolo. Então, avião, cinema, eu tô sempre preparada. Um casaquinho. Agora a gente tem um outro quadro, que é o Conecta Aqui. Esse quadro é tipo um bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Uma memória. Os partos dos meus filhos. Marcante. Uma inspiração. A Princesa Kate. Grande inspiração. Um amor. Meu marido e meus filhos. Uma paixão.
viajar. Um sucesso. Acho que minha família. Uma música ou um artista? Então, ia ser difícil. Eu gosto de muita coisa, mas vamos dizer que eu tô numa vibe do The Killers agora. Um filme. Ó, eu vou falar 2, tá? Um é uma comédia romântica que eu adoro. Hoje em dia não tem mais esses filmes, né? Comédia romântica. É o Como Perder uma Mulher em 10 Dias, não é isso? Como Perder um Homem em 10 Como Dias? Perder um Homem em 10 Dias. É ótimo esse filme. Eu adoro esse Ele é filme. Eu maravilhoso. morro Esse de você rir. fez a análise dele? Não. É um filme interessante. Ele é E maravilhoso. tem uma revista de moda lá, Sim, né? sim. É legal. É Como Perder um Homem em 10 Dias. E o outro, aí já é um outro estilo, que chama Dúvida, que é com a Meryl Streep. Eu acho um filme bem tocante. Adoro ela. E fé? Fé católica, Jesus Cristo. E um ícone de moda. Eu acho que aqui no Brasil eu citaria a Costanza Pascolato. E eu acho que mesmo quem gosta, quem não gosta, não pode negar que a Coco Chanel foi um grande ícone. É um grande E mudou, ícone, né? Tudo. Mudou muita coisa. E agora nós já estamos chegando aqui no finalzinho, né? O nosso último quadro aqui é um quadro que a gente chama de Conexão, até por causa do nosso nome, né? Presença e Conexões. E a gente gostaria de saber de você, né? Uma conexão que foi um marco na sua vida, né? Alguém que, enfim, um professor, um mestre, uma pessoa, um amigo, alguém que tenha marcado a sua vida de alguma forma. Foi uma conexão importante. Olha, eu acho que nessa questão da carreira, principalmente da consultoria, a Mariana Brito foi um grande marco, porque ela foi responsável por divulgar meu nome para muita gente nesse meio, né, da internet. Então, eu sou muito grata a ela e eu acho que foi a minha conexão, assim, maior. Virada de chave, assim. É. E você, assim, foi uma virada de chave na vida de alguém, principalmente nesse trabalho de consultoria, que você, assim, que você chega a sentir um orgulho, assim, de ver essa mudança? Eu posso dizer que eu tenho clientes que mudaram muito, assim, que tiveram marcos importantes nas vidas depois da consultoria. Eu não diria que a consultoria foi a única coisa, mas foi um elemento importantíssimo, né? Eu tenho clientes que receberam promoções, né, enormes na carreira, ou mudaram de trabalho e começaram a namorar, então que começaram a ter uma relação diferente consigo, e isso refletiu de uma forma muito positiva na vida de cada uma delas. Então eu sou muito feliz por isso. Com certeza. Priscila, foi um prazer enorme te receber aqui hoje, né? A gente está muito feliz, né, em receber você para falar de um tema, né, de assuntos assim tão relevantes que mudam a vida das pessoas, como você mesmo acabou de contar para a gente, né? Hoje eu estava até falando sobre isso com a Sueli, que a imagem, ela é capaz de mudar realmente a vida da pessoa, né? Não só a gente fez a pergunta sobre a autoestima, mas muda a autoestima e a percepção do outro também em relação a gente, né? Então é um tema super relevante, que as pessoas precisam realmente dessas informações, né, que você leva. E estamos muito felizes, né, por ter você aqui com a gente e principalmente nesse projeto, né, que a gente vai fazer a partir de agora também. E a gente vai fazer, né, esse projeto que é o Conexões Moda, né, onde a gente vai ter esses 4 episódios que foram preparados com muito carinho, né? E a gente queria convidar todos, né, para assistirem esse programa que a gente vai disponibilizar aqui dentro do Presença e Conexões, né? A gente queria agradecer muito a Priscila por ter topado, né, fazer esse trabalho junto com o Presença e Conexões e junto com a Clássico Closet, né, também como parceira, né? E esse projeto a gente também já queria fazer um convite, né, para todas as pessoas que tenham, que consigam entender que podem ser parceiras também nesse projeto, né? A gente tem a oportunidade de colocar patrocinadores, né, para esse nosso projeto. Então, se associe, entre em contato com a gente, né, para participar desse projeto. E Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço demais o convite. Obrigada, Priscila. Agradeço poder estar aqui com vocês e também o convite para a gente fazer essa parceria,
que vai ser uma temporada muito legal, realmente todo mundo está convidado para assistir e os patrocinadores que estiverem interessados, né, em que a gente possa divulgar e que tenha conexão com o nosso programa. Né? E a gente também queria que você deixasse seus contatos, né? Aqui. Como que as pessoas podem te encontrar? No Instagram, Pri Carrano, por e-mail, contato@pricarrano. E eu tenho site também, então www.pricarrano.com.br, que tem informações sobre o trabalho. Maravilha. Muito obrigada, Priscila.